Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos começando a nossa atividade aqui e hoje no 35º seu, né, pela página do 35º seu, e vamos fazer a nossa palestra do 31º mês espírita de São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande. É com muita alegria que nós iniciamos, que nós damos continuidade a esta atividade que já teve 2 palestras, né? Nós tivemos a mediunidade infanto-juvenil pela Casa de Luz e Esperança, Evangelho que Baixa para a Nova Era, com o nosso irmão Marcelo Turra. Ambas, uma na Casa de Luz e Esperança e outra no Grupo Espírita Semente de Mostarda. Então, nós aqui no Fonte Viva nos sentimos muito alegres de poder partilhar desta tarefa, e como a gente conversava ainda há pouco com o Ricardo, né? E aí a gente apresenta o nosso querido Ricardo Almeida, que é lá da União da Mocidade Espírita de Niterói, e vem nos trazer aí a contribuição dele, né? Muito carinhosamente, muito trabalhada, né? E fazendo com que a gente possa, né? Vivenciar essas alegrias do Mestre Jesus. O 35º Conselho Espírita de São Pedro da Aldeia é composto de 7 casas, né? Então, nós temos a Casa de Luz e Esperança, o Grupo Espírita Semente de Mostarda, o Grupo Espírita Fonte Viva, a Sociedade Espírita Paulo de Tarso, o Grupo Espírita Francisco de Assis, o Grupo Espírita Fraternidade, o Grupo Espírita Nosso Lar e a Fraternidade Espírita Chico Xavier. Cada uma dessas são as casas de São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande. E nós, desde já, agradecemos aos companheiros do movimento espírita pelo amparo, pelo carinho, pelo envolvimento, né? Que nós possamos levar essa tarefa com muita alegria, com muito gosto, né? E agradecemos aos trabalhadores espirituais, dos quais, sem eles, nós não conseguiríamos lidar com todos os entraves, com todas as necessidades, mas, ao mesmo tempo, eles nos suprem de bênçãos para que a gente possa continuar e divulgar o Espiritismo. Nosso propósito é que o Espiritismo ele vá para as casas espíritas e para os não espíritas, a fim de conhecer essa doutrina e ter um pouco mais de alento ao coração, né? Então, nós vamos pedir ao nosso irmão Ricardo que faça para nós, enquanto uma ambientação com 2 músicas, e depois nós vamos passar a página e a prece. Ricardo, fica contigo, meu irmão. Dor e Confiança. Letra e música, Alan Filho. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ser e mãos pra ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo na
das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar travado, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar, preciso ter olhos de ver e mãos pra ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Não poderíamos deixar de homenagear nesse mês, o mês de outubro, o mês do nosso codificador, o mestre genial. Letra e música de Norberto Boechat. Papai, eu quero aprender quem era o codificador. Sinceramente, desejo saber o que fizera este nobre senhor. Papai, eu quero aprender quem era o codificador. Sinceramente, desejo saber o que fizera este nobre senhor. Ele nascera em Lyon, lá na França, cumprindo a excelsa missão, envolvendo a terra de esperança, de amor e consolação. Kardec, o mestre genial, obediente aos obreiros de luz, acendera na terra o fanal espiritismo, a promessa de Jesus. Acendera na terra o fanal espiritismo, a promessa de Jesus. Envolvido por essas vibrações e aclarando os nossos corações, a página que nos remete hoje é a página 109 do livro Fonte Viva, por Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel, a exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. João 2,25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu. Contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos genes do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções de grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição.
Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinoar cada espírito com eficiente recurso de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito. Nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixe de estender-nos amorosamente as mãos. É seguindo esse exemplo do Cristo, de que a todos nós abraçamos, que nós vos pedimos, Pai eterno, que na manhã de hoje, os corações amigos do 35º Seu, das casas espíritas de São Pedro da Aldeia, de suas diretorias, de seus trabalhadores, possamos nós agradecer constantemente por esta oportunidade e que se faça um facho de luz a iluminar as consciências de nós, espíritas, não espíritas, aqueles que seguem a outras religiões. Abramos o nosso coração à bondade, ao serviço e juntos caminhemos na proposta da nova era. E assim rogamos ao Senhor a paz, a tranquilidade de nosso irmão Ricardo Almeida. Seja inspirado pelos bons espíritos a nos falar de Jesus, de Kardec, da doutrina espírita. Pois, irmãos, nós nos entregamos, querido Pai. Que a paz se faça hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, eu agora vou deixar-vos com o irmão Ricardo Almeida, que vai nos falar hoje, né? Jesus, Kardec e o Espiritismo, educação para a nova era. Meu querido, a casa, como a gente sempre fala, a casa é sua, esteja à vontade. Meus queridos irmãos, é sempre uma bênção estarmos aqui compartilhando com vocês, longe dos olhos, mas perto do coração, porque não precisamos de mais nada, apenas o coração, que a doutrina espírita está na natureza. Essa fenomenologia que sempre banhou a humanidade em todos os tempos. E esses momentos de transição, não é? Em que o caos só serve para uma coisa. Aí ficamos pensando, depois do caos, só temos que melhorar, não é verdade? Então, que esses fluidos dessa natureza bendita, desse litoral dadivoso, desse rincão feliz e abençoado, abraço todos os irmãos, todas as casas espíritas, e todos vocês que estão interligados com essa ferramenta divina que o progresso tecnológico facultou à humanidade. A doutrina espírita, com seu tríplice aspecto, aliando o encadeamento e o conhecimento humano, descortina-nos uma filosofia de consequências morais, permitindo a um pensador, um mestre escola, que levasse e chegasse mais longe do que qualquer outro no terreno do transcendental. E olhe que essas investidas humanas no transcendente foram sempre muito equivocadas. O terreno movediço que o homem lograva penetrar. E quando trazia
as noções dos imortais, se equivocava. Vez por outra, trazia para o personalismo e, em vez de ajudar, mais complicava. Então, coube a esse pensador, um professor, um mestre-escola, que com o bisturi da lógica e do bom senso, disseca o maravilhoso e o sobrenatural como ninguém. Nenhuma doutrina logrou entrar tão longe, tão fundo quanto a doutrina espírita. Os fenômenos são velhos quanto o mundo, mas o método da doutrina espírita, esse está na mão do codificador, do professor Rivaio, um professor. Essa figura bendita por trás de todo grande homem da Terra teve um professor, teve um norteador que balizou os nossos destinos, nos dando um azimuth, uma rota feliz. A doutrina espírita, ela não fundou nenhum ensinamento novo, não criou nenhum ensinamento novo. Apenas reuniu as informações em todas as épocas. Que em todas as épocas e em todas as civilizações, o intercâmbio espiritual era constante. Quirofante, amigo do grande e ilustre filósofo Sócrates, considerado o pai da filosofia, visitando a cidade de Delfos, indo até o oráculo de Apolo, procurando consultar a respeito da vida, das leis. Pergunta ao oráculo qual era o homem mais capacitado intelectualmente na Terra. Seria o Sócrates? Perguntou ele, o Quirofante. E o oráculo aqueceu, dando a entender que sim. E ele olhou para o alto do frontispício, na frente, tinha conhece-te a ti mesmo. Ele ficou impressionadíssimo. E de volta ao conchego, confabulou com o Sócrates. E ele fez disso as suas maiores perquisições e elucubrações profundas. E fez disso um lema. Haja visto que tudo sei que nada sei é da lavra do precursor do Espiritismo, há mais ou menos 450 anos antes da Grécia. Então, logo, a comunicação entre os dois planos da vida sempre foi incessante a todo instante. A Bíblia, o Velho Testamento, está eivado desta fenomenologia. E por trás de todas as grandes civilizações, sempre tiveram a interferência espiritual e o aconselhamento ou desvirtuamento. Haja visto que a faculdade é neutra. O norte quem dá é a convicção moral de cada médium. Então, a partir da codificação, do método desse professor, que primava pelo azimuth educacional, e sempre foi, nasce essa doutrina, que é sólida e cada vez mais o tempo passa, mais ela se corporifica. Com Jesus, são chegados os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão no desígnio de Deus. Observemos que até o mundo é como se houvesse um divisor de águas entre antes do Cristo e pós o Cristo. Até o calendário começou a contar como se fosse inconscientemente uma renovação de nossas predisposições científicas, morais e filosóficas e intelectuais. É como se Jesus criasse um projeto divino e só
a doutrina espírita, pelas vozes dos imortais, traz para a gente essa amplitude de conhecimentos inenarrável. E ele é responsável por todo o progresso na Terra. Sabemos hoje, pela pena abençoada e sagrada de Francisco Cândido Xavier, no livro A Caminho da Luz, que Jesus, desde que a nebulosa, desde que a teoria do Big Bang se desprende do Sol, Jesus já recebera do Pai Celestial a incumbência de formar esse mundo para ser o nosso avalista da nossa ascensão espiritual. E a partir disso ele envia pensadores, mensageiros em todas as épocas do conhecimento humano para nos lembrar, para impulsionar o seu progresso. Ninguém foi tão grande na Terra quanto Jesus. E a pergunta mais lacônica e pequena e menor, apenas uma palavra, quando perguntavam quem era o modelo para servir de guia modelo da humanidade. Os espíritos responderam: Jesus. A resposta mais pequena de toda a obra do Livro dos Espíritos. Então, Jesus, a partir de que ele se corporifica, o marco é como se naquela estrada filosófica de Jacó dessemos o primeiro passo para a nova era. É como se Jesus fosse, e de fato é, o nosso governador espiritual, desse o roteiro para o caminhar do homem na cosmologia universal. Seria amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Em seu conjunto de ensinamento, o mestre nos adverte que veio trazer à prática a aplicação das leis e dos profetas. E em seguida a isso ele veio trazer algo que era a espada, simbolicamente representado na separação do que era humano na lei de Deus do que era divino. Nesse processo didático, podemos dizer assim, do Cristo, aliás, o único título que ele permitiu foi o de professor, Rabi, Rabone, mestre, nunca divino, nunca divino. E seu conjunto de ensinamento ele veio trazer a separação do que era humano, já que o homem deturpou por sua pouca percepção e fraca e débil interpretação. Agora, hoje, clarificados pelos porta-vozes dos céus, temos a dimensão perfeita de Jesus. Ao mesmo tempo que as vozes imortais superiores nos aproximam do Cristo como nosso irmão mais velho, eles nos colocam a dimensão crística de quem é Jesus, uma dimensão cósmica, ao ponto de ser o nosso diretor, o nosso mestre e governador da Terra, e espiritual da Terra. Se chegássemos em um ambiente comum do mundo, fôssemos fazer uma dissertação em qualquer ramo que fosse, digamos da economia, que é tão em voga e tão difícil de organizar, se chegássemos da tribuna, falássemos no meio dos gráficos de interpretações, falássemos que Jesus é o modelo para a conjugação perfeita, para administrar os recursos escassos, esta fala nossa cairia piegas e mal interpretada. Por quê? Se reconhecemos Jesus, o nosso governador espiritual, o ser mais perfeito que Deus pôs na Terra para nos servir de guia modelo, por que nós conseguimos deturpá-lo tanto? Ao ponto dele ser relegado a uma condição ínfima, a uma condição menor. Somos realmente a criatura no processo evolutivo.
Só um espírito crístico desse cabedal de conhecimento, e algumas vezes ele dizia para os apóstolos, que anotavam os evangelistas, eu e o Pai somos um, nos mostrando a estatura espiritual perfeita e alinhando a sua sintonia com essa atmosfera imanente de Deus. Só um ser dessa categoria que, didaticamente, o professor rival Allan Kardec o situara na primeiro grau da escala, espírito puro. Deixou um rastro de luz, uma marca indelével nos nossos corações, nesse projeto divino. E mundo de provas e expiações, meus irmãos, precisamos ver e sentir. E uma das marcas indelével e magistral de sua passagem pela Terra, uma delas é o símbolo da cruz, o pior castigo romano. Só um espírito dessa magnitude poderia transformar um símbolo odiado e temido, o pior castigo da época romana, que era a crucifixão, que nós vamos descrever como os que eram condenados por esse atroz suplício desencarnavam, morria. Mas ele conseguiu transformar a cruz próprio de um caminho, de um mundo de provas e expiações, em um instrumento adorável. E a segunda, a sua ressurreição. Sem isso, a mensagem de Jesus não invadiu o coração dos discípulos, transformando aquelas criaturas simples, humildes, indecisas, em baluartes. Se causamos confusão no comportamento do Cristo, é porque, anotado pelos evangelistas de que Deus, eu e o Pai somos um, interpretamos Jesus colocando a divindade, porque divindade é inatingível. Divindade está fora do nosso alcance e é para ser adorado. E o que Jesus não queria era ser adorado, ele queria ser entendido, queria ser o mestre a nos nortear os caminhos. E aí sai o sentido de pesquisa e interpretação e entra o adorador de Jesus como Deus. Filho de Deus, como se nós não fôssemos e Jesus fosse uma escala à parte. Escolhido privilegiadamente. E isso não poderíamos entender. E hoje, clarificados por essa doutrina, entendemos que Jesus é nosso irmão mais velho. Que Jesus é aquele que norteará o caminho e que deixará didaticamente os seus próprios ensinos e exemplos práticos, um legado para a humanidade. E ele crescerá muito mais na ausência física, porque insistíamos querer entender o transcendente, queríamos entender Jesus por essas 5 janelinhas dos sentidos do corpo, que só nos engana e nos equivoca. Daí, toda essa confusão e interpretação de que Jesus era a divindade em pessoa. Aí tudo mais desmorona e o homem, se valendo dessas interpretações equivocadas, esquece o exemplo dos prepostos do Cristo e utiliza esse maior instrumento de poder que tem até hoje na humanidade, a religião, para trazer para si uma representatividade de Deus na Terra, indo em contramão toda a didática do Cristo. Este, meus irmãos, é a amplitude espiritual de Jesus. A humanidade ainda não estudara a sua psicologia até a doutrina espírita.
Deveríamos estudar a humanidade de um modo geral. Somos hoje nem 1% do total da humanidade reencarnada na Terra. Mas precisou de um mestre de escola, de um professor, de um homem cuja sapiência e as bases morais já estavam alicerçadas. E Jesus, alertando aos discípulos, disse que iria, mas queria deixar um legado, um outro consolador, que em seu nome iria nos esclarecer sobre todas as coisas. Nosso professor Rivaio, Hippolyte Léon Denis Rivaio. Quando a ciência se afirmava e a fé cega cedia lugar à razão, ele soube arrancar dos fenômenos curiosos das mesas girantes uma doutrina integral. Confrontou os dogmas da religião com a realidade científica, fazendo-os implodirem. Propôs a doutrina do amor universal. Esse era o nosso professor. E trouxe um conjunto de ensinos pelos espíritos à Terra, fundamentado no tripé do conhecimento humano: indagação, experimentação e aplicação. Indagação, filosofia. A filosofia vai à frente porque não se preocupa com a comprovação, é o arrombo humano, saindo dessas 5 janelinhas físicas e perescruta o intangível e indaga. Isso é filosofia. E a experimentação testa, avaliza e observa. E a aplicação, um sentido moral. Este é o trabalho do professor Rivaio. Doutrina fundamentada nas observações e consequências morais. E o objetivo desta doutrina é a transformação moral do homem, a nossa transformação. Nós, espíritos velhos que transitamos em diversos segmentos religiosos. E hoje, cansados e sobrecarregados, equivocados, porque os emblemas, os símbolos que o homem imprimir em nossas mentes para limitar, para obliterar e nos fazer escravos e subservientes, alguns, e alguns outros dominadores, já não mais nos atemoriza. Com a doutrina espírita, o demônio foi demitido. Demitizou-se a morte, trazendo em nossos corações a esperança da vida. Então, logo procurávamos uma doutrina que pudesse preencher a lógica, a razão, com o sentido moral, religioso. O professor Rivaio, quando for indagado pelos seus detratores, que o espionavam a todo tempo e o espreitavam, perguntou se seria uma religião. E ele, já tendo um conjunto e um arcabouço de fundamentos, disse: não é uma religião, porque não se enquadra nos moldes. Mas ele se referia aos fundamentos do conceito de religião da Europa e da França, um conjunto de práticas, dogmas e ensinos de classes clericais. Por isso, ele sabiamente não colocou, porque a doutrina nascente nas mãos do codificador, no século XIX, não se enquadrava em qualquer modelo de religião tradicional que fosse. Então, muitos, nos dias atuais, pegam muitas das vezes esses fundamentos para dizer: não, a doutrina não é uma religião, mas ela consola. E a religião nos religa a Deus e consola. Eis que a sua formação sólida, desde a sua mocidade, ele fora estudar em Verdun, na Suíça. Jean-Henrique Pestalozzi sendo o seu professor e sendo um dos seus melhores discípulos.
Quando ele se forma com 26 anos, ele volta à França e, dando o viés educacional do que vier a fazer, em 1829, o professor Rivaio lança o curso prático e teórico de aritmética na França. Em 1831, ele lança a gramática francesa clássica. Em 1846, ele programa cursos de química, física, astronomia e fisiologia. Mas ele não fora médico. Alguns detratores dizem que ele foi, mas não há nenhum registro que ele não fora médico. E sim um professor que pegava as ciências e estudavam. E ele ministrou vários cursos de capacitação inúmeros. Logo, era uma figura respeitada. E tendo muitos dos seus livros sendo adotado pelos sistemas educacionais da França da época. Observemos, meus queridos irmãos, como nasce essa doutrina, o pensamento do professor Rivaio. Quando o amigo, senhor Fortier, ele convida para assistir às mesas, lembremos, isso todos nós sabemos, o seu raciocínio lógico interiormente, e ele diz, não posso aceitar, mesas não têm cérebro e nervos para pensar e sentir. Mas ele observara que pessoas próximas a ele, do seu relacionamento, criaturas sérias, estavam se preocupando. E no ano de 1854, ele aceita o convite para ir na residência da senhora Pleine Mason, a convite do senhor Carlotti e do senhor Fortier. E ali, ao tomar o contato com os fenômenos, ele vê algo muito mais sério do que a maioria. E, parênteses, é próprio dos grandes gênios. É como se a solução tivesse próximo a nós e nós não entendêssemos. Porque não tínhamos percepções e maturidades para deduzir e entender. Esses são os grandes gênios. Quantas maçãs caíram na cabeça deste mundo de meu Deus em todas as épocas da humanidade. E ao cair na cabeça do nosso grande sábio Isaac Newton, ele fez a simples, aos nossos olhos, simplória pergunta: por que ela, em vez de cair, não subiu? Aí ele lançou as bases para futuramente ser a física moderna, como a lei de gravitação universal, pelo grande físico cientista Albert Einstein. Nicolau Copérnico, quando afirmou em sua época que a Terra não era o centro do universo e que apenas era um astro girando em torno do Sol, eles foram obrigados pela história a desmentir, mas bem mais tarde confirma com toda a sua pungência e com toda a sua força, porque a ciência já crescia. E no século XIX, os séculos anotados pelos historiadores, o século das luzes, nasce essa doutrina integral. Continuamos ainda com o grande professor Rivaio. Quando a doutrina espírita fora lançado em 500 perguntas inicialmente, e ele começou a enviar, já que ele recebia várias correspondências de todo lugar da França e da Europa, ele começou a perceber que ela se agigantava. E no Alto de Fé de Barcelona, esse marco de propaganda das obras da doutrina espírita, porque uma coisa, mundo de provas e expiações muito atrasado que estamos e somos, é sempre assim. Quer divulgar algo? Proíba. Cerceie. Obstaculize.
e use o radicalismo proibindo a sua circulação. É uma propaganda maravilhosa. Quer divulgar, proíba. E foi justamente o que os últimos laivos da Inquisição na Europa, e precisamente em Barcelona, fizeram. Ficaram preocupados com remessas, 500 obras precisamente. E eles, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ficaram preocupados. Mas a propaganda foi tão grande que os pedidos duplicaram. E os seus colaboradores, do professor Rivaio, estavam felizes e alegres. E o codificador, ao longe, estava pensativo. A alusão feita das suas viagens, que virou até um livro, As Viagens Espíritas de 1862, que ele visitava os núcleos, que ele enviava respostas, que ele enviava as cartas, e ele fazia a seguinte pergunta: como formar adeptos capazes? Como formar adeptos capazes? Elucubrava o mestre genial. Não seria, de certo, formar criaturas acadêmicas de carteirinha, como se fosse um curso regular. Mas tínhamos que ter criaturas bem fundamentadas, para que essa doutrina seguisse impoluta, tal qual os espíritos trouxeram para ele. E outra figura indelével do genial, do sábio e do professor. Quando ele lançou o Livro dos Espíritos, qual foi o autor da obra? Allan Kardec. Era conhecido na época? Não, meus irmãos, não era conhecido. Justamente para dissociar o autor que era conhecido a obra. Como nos concitássemos, leia a obra, deduza, medite e aplique. É como se ela já nascesse robusta, de um sentido liberto, de um equilíbrio, uma capacidade dedutiva muito grande, acima da média. E por isso estamos aqui. Porque as nossas passadas em todas as vivências nos deram um poder de dedução tal. Mesmo nos equívocos, crescemos. Mesmo nos equívocos, adquirimos poder de dedução e nos arrependemos. E hoje temos a bênção e a oportunidade de estarmos nas fileiras espíritas, que somos a minoria da minoria. E esta obra magistral, o Livro dos Espíritos, que está fundamentado toda a doutrina espírita, dividida em 4 partes: das causas primárias, do mundo espírita, o mundo dos espíritos, das leis morais, das esperanças e consolações. Ali está o conjunto humano de entendimento. É como se ele deixasse uma das informações perfeitas. E na questão 917, o nosso codificador, quando ele lançou a primeira edição, tinha 500 perguntas. E as outras atuais, onde ele desdobraram em 1019 perguntas, ali está o papel do professor, da didática, da equipe do Espírito de Verdade. E ele se fazia o encarnado no calor das adversidades, junto aos detratores, não era para qualquer um. E aí nos fica perguntando: que criatura é essa para receber de Cristo, do próprio Mestre, o responsável na Terra, para encaminhar em seu nome, em nome do Mestre, o Consolador prometido? Não sabemos. Não fora qualquer um. Então, esse desejo do codificador de formar adeptos capazes, e vamos perceber na pergunta 917, quando é perguntado aos imortais superiores qual o meio de destruir o egoísmo, e foi respondido um pequeno trechinho que vamos ler. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem ainda muito próximo está de sua origem, do bruto,
do animal. E logo em seguida, essa resposta foi dada por Fénelon. Há um comentário do codificador que diz assim: olha o perfil. As orientações, muitas das vezes, eram melhor do que propriamente a resposta dos benfeitores espirituais. Dizia Allan Kardec, aspas, contudo, ela só se obterá, a educação, a transformação do egoísmo em moralização, se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Isso é um comentário do codificador, mostrando a todos nós que o papel é a educação, que o papel é o caminho, porque precisamos agora observar, deduzir e aplicar. Esse é o papel do codificador. No livro Obras Póstumas, isso é próprio dos grandes mensageiros. Quando ele, em seu trabalho de formar esse conjunto granítico, que é a doutrina espírita, fundamentada no Livro dos Espíritos, ele toma contato e compreende a gravidade da missão, o que ele diz? Ipsi litere lerei um pequeno trecho, para não macular o pensamento deste mestre. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Todos os grandes espíritos que vieram à humanidade, em tomando contato com grandes missões, lembro de Maria, quando junto ao anjo Gabriel, para ser a materialização, para ser a mãe e aceitar em seu ventre o Mestre Jesus, ela aceita. Que se faça em mim segundo a sua vontade, Pai de amor e bondade. Quando Paulo de Tarso, na sua estrada de Damasco, indo para destruir e vilipendiar a casa do caminho, quando ele tem e tome contato com a presença do Cristo e compreende a magnitude excelsa desse ser, ele entende e ele se transforma. O que queres que eu faça, Senhor? Então, assim são os grandes homens. Quando Allan Kardec toma contato e, de fato, ele percebe que ele é um corpo de doutrina e os espíritos revelam-lhe a sua grandiosa missão, ele humildemente abre o coração e diz, Senhor, disponha de mim, aqui estou, mas não posso prescindir da tutela e do acompanhamento de vossa divina presença através dos mensageiros divinos. Então, assim é essa doutrina, meus queridos irmãos, que nos inflama o coração e nos enche de alegria. Somos a minoria. Vamos observar, algumas elucubrações, já caminhando para o nosso fecho. Em 1938, pela pena abençoada de Francisco Cândido Xavier, que foi testada e aprovada pela humanidade, ao ponto de, em algum momento, ela servir até de prova material e contundente para a justiça. Francisco, pela pena, Francisco Cândido Xavier, utilizando a sua faculdade ímpar, recebe de Humberto de Campos a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.
No seu prefácio, esta obra foi em 1938, vamos observar que em 1938 o Brasil atravessava também um período muito conturbado política socialmente, que era a implantação do Estado Novo. E as instituições, elas foram muito vilipendiadas, fechadas, a imprensa calada, né? E ele diz, o Emmanuel, prefaciando o livro Brasil, Coração do Mundo, que um período de confusionismo, que não perdêssemos as esperanças, dizendo em minhas palavras, logicamente, que não perdêssemos a esperança, e Emmanuel ia discorrendo, que a nossa visão, a visão de vocês, é rasteira, material, mas a visão do lado de cá, que estamos em cima, no cume da montanha, vislumbramos mais além. E coube a nosso irmão Humberto de Campos, pela sua pena e pelas tradições do mundo espiritual, trazer para vocês esta obra, para que os irmãos vislumbrem outros horizontes. Possam sair da psicosfera rasteira, do mundo de provas e expiações, do mundo de causa e efeito, e vislumbrasse outro além. Haja visto que a doutrina nos concita excepcionalmente a sairmos dessas 5 janelinhas que são os sentidos físicos e desenvolvamos percepções, porque sabemos que no aparentemente vazio há toda uma realidade. Mas como vislumbrar estas promessas dadivosas àquele momento, e que hoje lembra muito aqueles momentos difíceis, onde o caos se estabelece. Mas o caos, como falamos no início, depois do caos só há melhora. Pensemos juntos. O Brasil, na atualidade, é um dos países do mundo onde tem maior índice da desigualdade social e intelectual. Pensemos. Se pudéssemos retornar ao passado e se fôssemos um espectador observando e deduzindo, no passado, quando Jesus elegera aqueles homens simples, ignorantes em sua maioria, a formar o seu colégio apostólico, também não iria acreditar que aqueles homens pudessem transformar e serem o representante vivo do estatuto divino do Mestre entre nós. Se olhássemos as probabilidades, não levaríamos fé, porque o olhar era rasteiro, mas a espiritualidade, o Cristo, vendo além, e vimos que aqueles homens simples venceram as poderosas águias romanas. E mais uma vez, essas águias romanas estão dando os últimos voos em nossa consciência e nossa mente. Que possamos estar entrincheirados na fé. E a fé espírita nos dá a ferramenta necessária para que possamos nos fortalecer ante a borrasca do momento. Lembremos aqui. Quando o Brasil fora descoberto, nos bancos escolares acima, já sabia que existia terras, mas não era de interesse. Mas, como já as especiarias, os metais preciosos já começaram a vislumbrar, e Portugal e Espanha, principalmente Portugal, que eram as duas potências náuticas da época, singraram os grandes oceanos, e Portugal tomou posse de uma parte das Américas. E a espanhola, uma outra parte, dividindo o mundo como o famoso Tratado de Tordesilhas.
e descobrir a base da colônia portuguesa. E ali aportaram. E com as revoluções da Europa e ameaças das forças napoleônicas, a família real é obrigada a vir para a colônia mais importante e de maior riqueza tinha. Mas ainda era visto pela colônia como uma de exploração. E qual foi a base da economia desta colônia? Lembram? Retornemos aos nossos bancos escolares. Foi a mão de obra africana que veio em verdadeiros suplícios nos navios negreiros que o grande poeta Castro Alves narra-nos tão bem. E só aportavam as terras de Veracruz e a nova colônia os super-homens, os homens mais fortes. Esta era a base de formação. É como se aquelas criaturas, pelos desatinos cometidos na Europa, reencarnassem nas costas lá da África e eram pegos iguais animais e aportavam em nossas colônias para servir de mão de obra à economia. O primeiro item econômico era a mão de obra, base escravocrata, que vieram lavar as suas nódoas na linfa pura e cristalina e acalmar o seu coração esfogueados ante a chavoeira das injustiças no vergel de nossas matas. Parafraseando o grande geógrafo Alexander Humboldt, quando aporta nossas terras e vê aqueles vales férteis e extensos, como se fosse aqui está o celeiro do mundo. E observemos o Brasil como colônia, a sua continentalidade em forma de coração fora preservado sem uma informação técnica, já que o Brasil, em termos de organização, não se tinha nenhuma. Mas como se a sua continentalidade fosse toda preservada. E lembremos também das bases da etnia, da formação social, também nos bancos escolares, os degredados. Quando aquelas criaturas na colônia portuguesa não serviam, eram incriminadas injustamente, a maioria, ou por implicações políticas, eram expulsas da metrópole portuguesa e vinham para as terras da nova colônia. E ali eram recebidas pelos silvícolas como verdadeiros irmãos. E o IDH nos dias atuais, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, totalmente aquém do mundo. Quando olhamos rasteiramente esses índices, não vislumbramos o Brasil, coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Mas, quando voltamos lá, no codificador, quando procurava formar adeptos capazes, quando procurava avisar e nortear de certo que não seria um ensino de cátedra, vemos inexplicavelmente que este Brasil, cheio de contrastes profundos, intelectuais e sociais, esta doutrina cai com uma clareza não vista em lugar nenhum, mesmo no berço do espiritismo nascente, que for a França. É de nos encher o coração e elevar o nosso potencial vibrátil, as nossas percepções, porque aí a doutrina cresce, aí o Cristo se agiganta, quando sairmos das deduções puramente físicas e entramos. Olhamos o colégio apostólico, olhamos as formações intelectuais, mas essa doutrina cai de uma forma que bem poderia ser os anseios do codificador naquela época, que fisicamente não pôde acompanhar, desencarnou, e nem passava pelo seu pensamento que na América do Sul, uma região tal qual essa doutrina poderia florescer ao ponto de ser a vanguardeira
na divulgação espírita no orbe inteiro. Pergunta aos irmãos: qual é o país de maior agremiações e instituições espíritas no molde do codificador? Qual é o país de maior número de espiritistas? Qual é o país de maior quantidade de títulos e obras? Nos faz pensar, meditar, que parece que as percepções espirituais estão nas contramãos das sensações humanas e materiais. E aí percebemos de fato que realmente há algo a se pensar. E em 200 anos dessa doutrina, como 200 anos do cristianismo, ainda se necessitava do exemplo máximo para escrever, muitas das vezes, com as próprias vidas. E hoje, Jesus, pela misericórdia divina, nos convoca à Terra para darmos o testemunho, para sermos, muitas das vezes, as bases do amanhã. Todas as doutrinas do mundo foram atacadas. E não pensemos, meus irmãos, que essa doutrina também ficará isenta desses ataques. Sofrerá os ataques, não do meio exterior, mas de dentro mesmo de nossas hortes. Quando abdicamos do pensamento do codificador, quando abdicamos de como formar adeptos capazes, se nos mantemos fiéis ao codificador, levantaremos bem alto esta doutrina maravilhosa, esta doutrina de amor e fraternidade universal. Esta é a doutrina que temos nas mãos, meus queridos irmãos. Pensamos aqui, fora da caridade não há salvação. Quem disse isso? Um professor, um mestre escola. Ou a mensagem dessa amplitude filosófica? Esta mensagem de grande amplitude filosófica temos a pensar e temos que meditar muito. Saiu de alguém que compreendia e vivia o que fazia. Porque se fosse assim, não iria sair dessa boca abençoada. O homem, dado a pesquisa, metodologia didática em processos educacionais, por que ele fizera isso? No livro Kardec na Intimidade de Roque e Jacinto, um livro raro, vamos observar o codificador numa das pausas necessárias que ele fazia, porque a doutrina espírita lhe absorvia, o esforço intelectual e físico exigia-lhe grandes esforços, muitas das vezes noites, madrugadas a fio. E nessa disposição de lhe amenizar o coração, ele se dirigia aos arredores de Paris, bairros pobres, que visitava com uma certa frequência. E lá deparava-se com crianças definhadas, homens velhos, doentes, tristes, pobres senhoras desfiguradas pela privação e pela dor, sem esperança. Eram quadros tocantes e comovedores. E ele pensava: ora, pois, é Jesus que volta pelos que choram, refletia o codificador. Enquanto assim pensava, ele distribuía a palavra de ânimo e fé, vivenciando a caridade moral em sua mais larga expressão. E teve a sua atenção despertada a uma casa pobre, uma mansarda, uma tapera simples. E lá viu uma jovem mãe com um filho esbatida pela dor e sustentava o braço a uma criança muito doente e falava a ela: ó Senhor, a fome consome meu filho, o inverno há de chegar, inclemente e cruel, e ceifará a vida dessa criança, desta flor tenra. E o codificador falava: coragem, filha, confortava, o Senhor há de amparar
por corações que te amem. E Kardec, movido pelo sentimento de compaixão, estende a mão sobre aquela criança e toca com seu poderoso magnetismo, devolvendo-lhe a robustez da face e a saúde. E juntos, eleva o pensamento a Jesus e faz uma prece comovida que a reconforta. E ao sair, deixa um discreto recurso amoedado para lhe fazer frente ao pão e o leite. E em seguida ele segue pensativo. E ao voltar à sua casa, ele é logo percebido perspicazmente pela sua grande esposa Gabi, que já habituada a e assessorava-o nas separações da mensagem, diz: o que tens, querido? Vejo-lhe cabisbaixo. E ele relata o acontecido. Gabi, que já se deixara envolver de muito no mais profundo de seus sentimentos, pelos quadros de dor, sente que naquele acontecimento há um convite da espiritualidade superior. E ocorre: querido, algumas vezes por semana estamos lá, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Muito frequentes as reuniões e ficamos lá, mães, jovens filhas, senhoras. Por que não aproveitarmos esse tempo e confeccionarmos roupas? E criarmos uma despensa de alimento para fazer face a esse inverno. E quando ela diz isso, eureka! Desperta um ânimo ao codificador e eles empreendem. E assim, 2 vezes por semana, aquelas almas vanguardeiras e senhoras, jovens filhos e os frequentadores mesmo, os cooperadores de Allan Kardec, a distribuir o produto de seus esforços àqueles irmãos. Então, quando ele diz fora da caridade não há salvação, ele sabia que ali norteava todos os esforços da humanidade. Mas só que é uma forma nova, é uma forma aliada exatamente do nosso Mestre Jesus, que é o título que ele aceitou. Então, que possamos realmente, meus queridos irmãos, angariar esforços e olharmos por cima da psicosfera sombria e triste do nosso planeta, que é trânsito para dias melhores, e vamos sentir a presença do Cristo por esses sinais. Se queremos vislumbrar o futuro, temos que colher informações no passado, refletirmos no presente e projetarmos para o amanhã. Isso que fizemos quando comparamos aquela obra magistral, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do nosso irmão e escritor Humberto de Campos. É assim esta doutrina abençoada. Temos um tesouro nas mãos. E o que nos fortalece é uns com os outros. E o nosso irmão Ismael, das alturas, é o guia espiritual de nossa terra amada. E queremos terminar esse instante ainda abusando um pouco da paciência dos irmãos, finalizarmos com uma melodia. Ismael. Que Jesus possa nos abençoar, nos possa dar esses instantes de luz, esses instantes de paz, e realmente fazer de nós cartas vivas da terceira revelação no planeta e em nosso país. Ismael.
nós ouvimos teu chamar, convocando nosso povo a grande missão levar. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, venerável mensageiro do Evangelho de Jesus. Abençoa a nossa pátria, este celeiro de luz. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Oh, 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 aqui estamos aprendendo, dedicado servidor, a guiar almas sofridas, desgarradas do amor. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Ó Ismael, nos ilumina, anjo, com suas plumagens alcandoradas, irradiando bênçãos de luz, Senhor, para esses irmãos das regiões do lago, vislumbrado por esses eflúvios, dessas paragens benitas do litoral brasileiro, que eles mantenham bem alta esta bandeira. Deus, Cristo e caridade, Senhor. Muita paz a todos e muito obrigado, meus queridos irmãos. Meu irmão Ronaldo está com a palavra. Meu irmão, nós agradecemos muito pelo carinho, como sempre a gente fala, né? Essa falar da doutrina é sempre um coração, uma alegria muito grande. E nós já tínhamos combinado com o Ricardo que era o canto já seria a prece em conjunto. Então, é esse envolvimento que nós queremos deixar para todas as casas espíritas de São Pedro da Aldeia e Guaba Grande. O nosso carinho, o nosso respeito por todos os trabalhadores espíritas, por todas as diretorias de todas as casas, a fim de que possamos levar essa doutrina mais alto
como o Ricardinho disse para a gente, de maneira impoluta, que a gente não a detrate, que a gente a ame como o codificador a ama, como Cristo a ama, e que todos os nossos companheiros religiosos, outras religiões, nós possamos caminhar juntos para essa nova era. Ricardo, nosso abraço do Fonte Viva, muito carinhoso a você, a Socorro, a sua esposa e a toda a Umen, né? E a semana continua, meus irmãos. Na terça-feira, nós vamos ter na Sociedade Espírita Paulo de Tarso, dia 13, terça-feira, às 21 horas, não na Sociedade, mas aqui neste canal do 35º Seu. A palestra será Despertar de uma Nova Geração, com o irmão Cássio Nascimento, do Centro Espírita Amor e Caridade, de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Então, continuamos nós. E a todos os companheiros que nos assistiram hoje, que as suas casas possam ser abençoadas, iluminadas, e a cada companheiro que, ao longo da semana, nós fomos tratando e conversando, meu muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Aos nossos amigos espirituais, a Jesus, o nosso eterno muito obrigado. E a todos, um excelente domingo, um beijo e paz no coração.